Oi, antes de rodar o vídeo de hoje, eu quero pedir duas desculpas para vocês, mas eu só percebi os dois defeitos no vídeo de hoje na hora que eu fui editar os vídeos. Aí já, porque eu fiz o vídeo ontem, né? Só hoje que eu fui editar e infelizmente só hoje eu percebi. É um cachorrinho que late no início do vídeo, é o cachorrinho da minha vizinha. Ela sai e deixa o cachorrinho sozinho e ele late o tempo todo. Me perdoe. O segundo é que eu funguei um pouco do nariz porque eu tô com uma rinite esses dias. O tempo anda tão maluco que eu fiquei com rinite. Então eu funguei um pouco e eu acho que isso aí incomodou. Em todo caso, eu peço desculpas a vocês, espero que vocês relevem, tá? E que curtam o vídeo numa boa. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Claudinez Bettoni, meu e-mail é claudinesbettoni@gmail.com. O bate-papo de hoje vai ser a história de Ana. Bem-vindos ao meu canal, conto com vocês. Havia um comerciante em São Paulo que tinha uma loja de material de construções e tinha sido por muitas vezes assaltado. E os últimos assaltos foram terríveis, porque foram assaltos à mão armada. E houve até tiro, quase que pegou um dos funcionários dele. Então ele ficou muito desanimado. À noite, conversando com a mulher na hora do jantar, ele contou o que houve durante o dia e falou: olha, não dá mais para ficar em São Paulo. Eu quero me mudar, eu já andei pesquisando, ouvi dizer que lá em Taubaté é muito mais tranquilo, que não tem problema nenhum. Então eu conversei com a sua mãe e decidi que nós vamos embora para Taubaté. Então ele consultou as duas filhas que ele tinha. Ana, com 18 anos, já era uma moça mais vivida, uma moça má, que realmente já tinha se dado mal em São Paulo, não ligou a mínima. Ela não tinha amigos em São Paulo para ela. Então Ana falou para mim, por mim tudo bem, não faz diferença. Esther, que tinha 16 anos, ficou um pouco mais tristinha, mas era uma boa menina e acabou concordando com o pai, embora ela soubesse que ia perder os amigos que ela tinha feito lá em São Paulo. E assim aconteceu. Ele vendeu a loja, que ele tinha um imóvel também, vendeu a casa e comprou em Taubaté um outro imóvel para a loja e uma outra casa muito bonita para eles morarem. Quando eles chegaram na casa, Ana gostou do lugar, até que gostou, olhou as casas vizinhas, tudo. Mais do que depressa entrou para conhecer o jardim e conhecer a casa também, né? Olhou a casa toda, olhou tudo, foi lá para o quintal e lá no quintal ela escutou um barulho de bola, de alguém batendo bola no quintal do vizinho. Tinha um morrinho assim de tijolos, ela subiu no morrinho de tijolos e olhou pelo muro e viu que tinha uma garota, que devia ser mais ou menos da idade delas, né? E que estava jogando basquete. Ela tinha uma rede pendurada na parede da casa e ela jogava, batia a bola e tentava fazer as cestas do basquete. Mas não conseguia fazer todas as cestas, mas mesmo assim ela não ligava. Ela começou a cantar, começou a bater a bola e começou a jogar. Ana pensou, não sabe nem jogar direito, tá aí toda felizinha cantando e continua jogando. Que menina boba, desceu lá dos tijolinhos, aí entrou para casa, mas ela resolveu olhar os quartos e procurou escolher o quarto que desse para o quintal da vizinha, porque ela queria controlar a vida da vizinha. E assim fez, ficou lá naquele quarto. E durante o fim de semana, ela mal ajudava a mãe na mudança. Ela ficava o tempo todo lá no quarto dela, olhando a vizinha pela janela, pouco fazia, mal arrumou o quarto dela. Quando foi na segunda-feira, seria o primeiro dia de aula delas, né? Então, elas foram juntas para a escola
E no caminho a Ana veio falando: ah, espero que essa escola seja boa, que não seja do mesmo jeito que foi em São Paulo. Esther virou para ela e falou assim: olha, se você tiver o mesmo comportamento que você teve na escola de São Paulo, que você teve com os vizinhos em São Paulo, realmente não vai ser bom. É bom você mudar, começar uma vida nova, tomar juízo e procurar fazer as coisas direito. Ana, sem estar se conformando, falou assim: o que é que você tem que dar palpite? Você é mais nova que eu, 2 anos, por que é que você tem que dar palpite na minha vida? Cresça e apareça. A Esther falou assim: já vi que você não mudou nada. Quando chegaram na escola, no pátio assim de entrada da escola, Ana viu a menina da casa vizinha, conversando com uma porção de amiguinhas, rindo, e lá vinham os garotos também, entravam na rodinha. Ana já ficou com uns ciúmes, falou assim: que essa boba alegre aí consegue ter tantos amigos e eu não consigo? Lá em São Paulo não deu em nada, ela pensou, né? Bom, quando ela entrou na classe, ela teve a surpresa de ver que a menina da casa do vizinho estava estudando na mesma classe que ela. Mais do que depressa se aproximou da menina e falou assim: oh, meu nome é Ana, eu sou nova aqui na cidade e não conheço ninguém, então eu gostaria de te conhecer. A moça falou assim: meu nome é Margarida, eu já moro aqui, eu nasci aqui nessa cidade, estudei sempre nessa escola e conheço muitas pessoas. Então a Ana ficou satisfeita, né, de ver que o nome dela era Margarida. Isso, o professor entrou na classe e elas assistiram a aula. Quando foi na hora do recreio, Ana procurou grudar na Margarida, porque Margarida conhecia muitas pessoas, né? Então ela queria já entrar para ficar logo enturmada. E foi o que aconteceu. Margarida apresentou ela para uma porção de amigos, Ana apresentou a Esther para Margarida e tudo bem assim. Quando foi no final da aula, a Ana e a Esther estavam voltando para casa. A Ana comentou com a Esther: olha, eu não entendo como é que essa menina aí, que não sabe nada, entendeu? Ela tem tantos amigos. Parece uma boba alegre, vive rindo, vive se divertindo. A Esther falou para ela: você tem que mudar essa tua maneira de ser. Você é muito invejosa, você é muito competitiva. Você chega a ser má com as pessoas. Então, no decorrer da semana, a Ana, muito esperta, muito inteligente, procurou ver as deficiências da classe, né, em matéria de estudo, e as deficiências principalmente da Margarida. E com o passar das semanas, ela foi estudar, ela foi aprender, ela se tornou a melhor aluna da classe, a melhor aluna de educação física, a melhor jogadora de basquete do time e ficou popular. Mas sempre insatisfeita com o sucesso dela e controlando a Margarida pela janela do quarto dela. Um dia ela viu a Margarida jogando o basquete com um rapaz bonitinho, bem apessoado, e os dois rindo e sorrindo e batendo a bola. A Ana pegou e pensou assim: eu não acredito que isso aí não deve ser irmão dela não, porque eu acho que ela é filha única. Também não deve ser namorado não, porque não estou vendo nenhum carinho aí entre eles. Então, um dia na ida para a escola, a Margarida saiu no mesmo horário e elas foram juntas para a escola. Então virou a Ana para a Margarida: nossa, eu não sabia que você era minha vizinha. A Margarida pensou: que estranho, sentiu um mal-estar, uma coisa assim ruim, e pensou: puxa, ela está mentindo. Eu toda hora vejo ela lá na janela, olhando para o meu quintal, olhando lá na janela. Como é que ela não sabia que nós éramos vizinhas? Mas resolveu deixar por isso mesmo, né? E levar na boa. E assim foi. Quando foi ocasião do aniversário de 18 anos da Margarida, a mãe dela estava muito feliz, era filha única, resolveu fazer uma enorme, de uma festa maravilhosa.
e mandou convidar todos os amiguinhos da Margarida, como sempre fazia, né? Então, a Ana e a Esther também foram convidadas, porque além de vizinhas, né, elas estudavam na mesma classe, no mesmo colégio. Quando a Ana e a Esther chegaram na festa, a Ana ficou parada, olhando com uns ciúmes de tudo. As salas, todos os cômodos estavam cheios de jovens, todo mundo alegre, uns dançando, outros comendo, outros bebendo, estava todo mundo feliz. Ela foi examinar a mesa de doces. Que bolo horroroso, virou e falou assim para a Esther. A Esther falou, nada, é um bolo bonito, é diferente, é um bolo moderno, mas é um bolo muito bonito. Aliás, eu acho mais bonito do que seu bolo que você fez quando você fez 18 anos. E a festa é muito mais animada do que foi a sua, que levou lá meia dúzia de intelectuais. Foi um tédio a sua festa de 18 anos. Ana não gostou do que ouviu, mas tudo bem, calou a boca, não queria discutir com a irmã naquela hora. Examinando mais a festa, ela descobriu o rapaz que jogava o basquete junto com a Margarida lá no quintal da casa. Aproximou-se dele e falou, oi, meu nome é Ana, eu moro vizinha a Margarida e estudo na mesma classe que ela. E você quem é? Ele falou assim, meu nome é Luiz e meu pai e eu trabalhamos junto com o pai da Margarida. Ana ficou toda decepcionada, porque um rapaz que aparentava ser tão mais velho do que elas, ela achou que já devia ser um executivo bem-sucedido, né? Afinal de contas, o rapaz se vestia bem. O rapaz aproveitou a chance do silêncio dela, saiu, pediu licença e falou, olha, você me desculpe, mas agora eu combinei de dançar com a Margarida. E foi para dançar com a Margarida. Ana se sentiu desprezada. Mas na hora que o rapaz estava livre perante a mesa de salgadinhos, né? Ela resolveu se aproximar de novo. Ai, que mesa linda de salgadinhos, ai, que festa maravilhosa, falou para ele. Adorei o bolo, que bolo moderno, diferente, né? O rapaz falou assim, sim, é muito bonito, o bolo é bonito e os salgadinhos são deliciosos. Ela falou, me indica um para eu comer. Ele indicou um salgadinho de queijo que era o preferido dele. E ela, pegando o salgadinho, ela falou assim, e você mora onde? Mora 2 quarteirões da casa da Margarida. A Ana viu a besteira que ela fez, que ela se precipitou, calou a boca e começou a comer o salgadinho. Nisso, o Luiz pega e pede licença novamente para ela, dizendo que ia dançar com a Margarida. Ela não se conformou. E assim foi a festa inteira, ela perseguindo o rapaz e o rapaz praticamente fugindo dela. Só que o rapaz não ligou a mínima para ela. Aí então, quando ela estava indo embora para casa junto com a Esther, ela comentou, esse rapaz Luiz aí, quem será que é ele, hein? Ela falou, olha, eu não sei. Eu sei que a Margarida gosta muito dele, dá para ver que os olhos dela brilham quando ela está junto dele. Eu reparei que você ficou correndo atrás dele a noite inteira. Será que você não podia poupar a Margarida? Não podia ser um pouco boa, pelo menos uma vez? A Ana bateu o ombro assim e falou assim, eu não tenho nada que ver com a Margarida. Problema dela se ela ainda não conseguiu namorar com ele, é incompetente. É uma boba alegre, vive alegre do que se o rapaz não pede ela para namorar. Então naquela semana em diante, a Ana começou a seguir o pai da Margarida para ver onde que era a casa e onde que era o serviço deles. Né? Descobriu onde era a casa do Luiz e também descobriu aonde que era o endereço do trabalho deles. Descobriu também os horários de refeição do Luiz. Ela procurou e se aproveitou para se aproximar. Eu posso sentar aqui com você? O Luiz, reconhecendo ela, falou, fica à vontade, né? Como Ana era muito inteligente, ela sabia bater papo,
ela conseguiu descobrir que ele era um arquiteto e que trabalhava numa reforma que estava havendo na firma do pai da Margarida. Ela ficou meio decepcionada, porque ele, na verdade, ele e o pai dele, então, eram funcionários do pai da Margarida. Mas como ela queria ganhar de qualquer jeito esse rapaz, porque ela tinha ciúmes da felicidade da Margarida, ela continuou. E assim terminou o almoço. Quando ela tinha oportunidade, que ela estava em casa, ela começou, através da internet, a se especializar no assunto de arquitetura. E descobriu lugares onde tinham exposições dos últimos quadros, descobriu novos materiais de construções que eram usados já nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, e tomou nota de tudo. E numa das vezes que ela cercou o Luiz na hora do almoço e foi sentar na mesa dele, ela começou a tocar nesse assunto. O Luiz ficou muito impressionado com a inteligência dela, o gosto dela pela arquitetura. Ele falou: você gosta de arquitetura? Ela falou: ah, sim, eu quero fazer arquitetura. Quando for fazer agora a faculdade, já vou entrar no cursinho para me preparar para fazer arquitetura. O Luiz falou: que interessante, e assim os dois ficaram trocando papo sobre o assunto de arquitetura. Depois de várias semanas, a Ana cercando o rapaz e eles batendo papo, e ela sempre vendo novidades no ramo da arquitetura, os dois se tornaram bem íntimos. Do almoço começaram a participar, a marcar jantares, drinks, e sempre saíam juntos. E a Ana, muito inteligente, batia papo de tudo com ele. Até que um dia eles foram ao barzinho e beberam um pouco mais, e acabou que os dois foram para o motel e fizeram sexo. E de lá para frente acabaram se tornando uma espécie de amantes, mas escondido, ninguém podia saber, porque a Ana não teria como contar isso para o pai dela, e ele também não queria que todo mundo ficasse sabendo que ele estava tendo um caso com ela. E aí passou um tempo e ela, a amante do Luiz, e se encontrava escondido, ela começou a ficar bronqueada com isso, porque ele não tomava nenhuma atitude a mais. Ela também, para dar uma de moderninha, não cobrava nada dele, não pedia nada em troca. Ela era moderna, intelectual moderna, que se preocupava com arquitetura, com os estudos dela, que ela era a melhor da classe, que ela era a melhor jogadora de basquete, e dava uma de moderninha para o Luiz. E o Luiz ficou tranquilo, né? Ficou tranquilo. Aí, um dia ela estava no quarto dela, lá no computador, estudando, fazendo pesquisa. Ela escutou uns bate-bola no quintal da vizinha. Foi correndo na janela e viu a Margarida e o Luiz jogando o basquete. Ela ficou tão enciumada, ela ficou tão maluca, que ela resolveu que tinha que tomar alguma atitude para prensar o Luiz, para ver se ele mudava daquilo, porque ela não queria ser amante dele pro resto da vida. A intenção dela era que a Margarida descobrisse que eles dois eram namorados, para humilhar a Margarida, porque ela sentia necessidade disso, de mostrar que ela era melhor que a Margarida, porque a Margarida era uma boba alegre que vivia feliz, né? Aí então ela decidiu o seguinte, que ela iria parar de tomar pílula e que ia engravidar. Assim o rapaz era obrigado a tomar uma atitude. E assim fez. Ficaram lá um bom tempo se encontrando, passou um mês e ela fez o teste de farmácia e não conseguia descobrir se estava grávida ou não, porque o teste dava sempre negativo. Aí ela resolveu então ser mais persuasiva com o Luiz e se encontrar mais vezes com ele. E assim fez, começou a se encontrar mais vezes com ele, né? E os dois sempre acabavam indo para o motel. Bom, passado um mês e pouco, o Luiz contou para ela que ele iria junto com os pais fazer uma viagem para visitar um casal amigo dos pais dele, né? E que ele iria ficar umas 2 semanas fora. A Ana não se conformou, mas teve que calar a boca, né? Ela não estava grávida nem nada, não tinha como ela tomar um partido aí, tomar uma atitude, né? Teve que calar a boca. E assim foi, o rapaz foi embora e a Ana ficou desesperada, porque o rapaz
não telefonava para ela, não mandava um e-mail, não mandava um WhatsApp, não mandava nenhuma mensagem para ela. Ela começou a entrar em pânico, porque ele também era um rapaz que não tinha muita rede social. Então não tinha como vigiar ele. Ele não tinha nada de rede social, né? Ela começou a entrar em pânico e resolveu investigar a situação, onde ele estava, como é que ele estava com a Margarida. Na escola, ela cercou a Margarida com muito jeito e perguntou sobre o Luiz. Disfarçadamente, como ela era uma exímio manipuladora, ela conseguiu descobrir com a Margarida que o rapaz tinha ido para São Paulo e que ele tinha ido para ficar noivo de uma garota que ele já namorava há 4 anos. Ana ficou tão nervosa que sentiu um enjoo da situação tão grande que saiu correndo para o banheiro e foi vomitar. Quando ela saiu do banheiro, ela pegou e foi direto para a rua. E andou, sentou numa muretinha e pensou, meu Deus do céu, então a Margarida sabia que ele tinha uma namorada há 4 anos. É por isso que a Margarida nunca namorou com ele. Essa é uma boba alegre, incompetente, né? Agora eu tenho uma nova rival, mas eu vou vencer essa rival. E assim foi, naqueles outros dias ela estava passando um pouco mal, ela começou a não ir na escola porque ela estava muito enjoada, estava passando mal, aí ela não conseguia sentir o cheiro da comida, de repente caiu a ficha, ela falou, meu Deus, será que eu estou grávida? Subiu correndo, foi para o banheiro e fez um outro teste da gravidez e descobriu que estava grávida. Ela ficou feliz da vida. Ela falou, agora eu venci minha inimiga de São Paulo. Então agora quando ele chegar, eu vou conversar com ele e ele vai se casar comigo, porque eu estou esperando um filho dele. E assim fez. Quando o Luiz chegou, ela não deu tempo do Luiz contar nada, que tinha ido para São Paulo para ficar noivo. Ela queria que ele não falasse para ela poder ter chance ali de dar a notícia dela primeiro. E contou para ele, olha, eu estou grávida e de um filho seu. Agora não vai ter jeito, nós vamos ter que nos casar, senão meu pai vai te matar. O Luiz ficou horrorizado, arregalou o olho e falou, eu casar com você? Uma garota fácil? Uma garota que se diz moderninha? Você disse que tomava pílula, que você se cuidava. Pois é, eu fazia isso, eu tomava pílula, não sei como isso aconteceu. Ele falou, seja lá como for, com você eu não caso. Eu não me casaria jamais com uma mulher tão moderninha que se entrega assim a torta direita para um homem. Eu não me caso com você. E ponto final, ela ficou irada com isso e falou para ele assim, olha, eu vou contar para todo mundo o que aconteceu e você vai ficar mal aqui no bairro. Ele falou assim, tudo bem, eu vou ficar mal no bairro, mas você também vai. Eu não vou cair sozinho. Saiu e foi embora. E sumiu. Ele sumiu. Passados uns dias, Ana falava assim, mas onde é que está Luiz? Procurava por Luiz e não achava Luiz. Aí novamente ela pensou, bom, agora eu vou ter que ir atrás da Margarida de novo, para ver se ela sabe de alguma coisa. Então, na escola, cercou Margarida e perguntou, eu não tenho mais visto o Luiz, o que que houve? A Margarida falou, ele foi viajar, ele foi para São Paulo, vai ficar pelo menos uns 2 ou 3 meses lá para fazer uns novos serviços e eu acho que visitar a noiva dele também. Ana entrou em desespero. Pegou o material dela, foi embora para a rua, ficou andando, ela não sabia o que fazer. 2 ou 3 meses, ela não achava ele na outra vez, também não ia achar ele agora. Ana ficou zanzando pela rua. Telefonou para a mãe dela e falou, olha, mãe, não me espera, porque eu vou fazer um trabalho na casa de uma amiga e não vou voltar tão cedo para casa. Enquanto ela estava na rua, ela tentou se acalmar, mas ela não conseguia se acalmar.
Aí ela voltou para casa, se jogou na cama e ficou chorando. No dia seguinte ela não foi à aula. Esther, muito assustada, porque não viu que a irmã não foi à escola de novo, né? Então, quando ela voltou da aula, foi direto lá para o quarto da irmã. Oh, o que que houve, Ana? Que você novamente não foi para a escola. Tá aí com essa cara, por que você está chorando? A Ana virou para ela e falou assim, não te interessa por que eu estou chorando. Você vai cuidar da sua vida e me deixa em paz. Esther, como já conhecia a irmã, levantou e saiu e falou, olha, eu tentei te ajudar, você não quis, problema teu. Saiu do quarto e foi embora. Aí quando foi bem de madrugada, a Ana falou assim, agora eu vou dar um fim nessa minha gravidez, porque eu não vou ficar grávida de um cara que não me quer e ainda sumiu. Daqui a pouco vai aparecer minha barriga. Já faz um mês que ele viajou, até agora ele não se comunica comigo. Daqui a pouco vai aparecer minha barriga e o pessoal vai perceber. Então ela resolveu dar um fim na gravidez. De madrugada, quando todos estavam dormindo, ela foi até o alto da escada, que descia para o andar de baixo, e se atirou. Se atirou, foi um barulhão e caiu desmaiada lá embaixo. Os pais dela, ouvindo o barulho, achando que era um ladrão, qualquer coisa, saíram correndo. Quando eles chegaram na sala, eles viram que a filha estava estatelada lá embaixo. Mais do que depressa, socorreram ela, pegaram, levaram para o hospital. E lá no hospital ficaram esperando um bom tempo para saber o que tinha acontecido com a filha. Aí, depois de horas no hospital, o médico veio até eles e explicou, olha, sua filha levou um tombo muito grande e ela quebrou a coluna. Sua filha nunca mais vai andar. O casal entrou em desespero. A Ana agora ia ficar paralisada para o resto da vida. Aí o médico continuou falando, mas olha, o bebê está bem, está perfeito, não aconteceu nadinha com o bebê, ele está normal e com saúde. Aí que o pai e a mãe da Ana entraram em desespero mesmo. Como? A minha filha é grávida e paralítica? Bom, passado-se já um bom tempo, o Luiz voltou da viagem. Lá foi chamado Luiz, né, para contar qual era a versão dele, porque a Ana culpou ele de tudo. Diz que ele seduziu ela e assim por diante, fez um maior drama. E todo mundo estava acreditando na Ana, porque a coitada agora estava paralítica. Ela disse que ela teve uma tontura por causa da gravidez e caiu da escada, então era uma tremenda de uma vítima. O Luiz simplesmente contou a versão dele, mas ninguém acreditou nele. Nem os pais dela, nem os pais dele, nem os vizinhos, ninguém acreditou no Luiz. Luiz, muito desanimado, pegou e sumiu do pedaço, foi embora. Se ninguém queria acreditar nele, então ele ia embora. E também nesse meio tempo ele perdeu a noiva, porque a noiva ficou sabendo do que tinha acontecido e também não acreditou nele. E terminou o noivado. Ele não tinha mesmo nada a perder, pensou, e foi embora. E assim foi. A Ana, depois dos 9 meses, acabou tendo uma menina linda e maravilhosa, continuou na cadeira de rodas e os pais dela criaram a netinha como se fosse filha deles. E o bairro inteiro tinha dó da Ana, porque a Ana estava em cadeira de rodas e não podia fazer mais nada, não ia ter mais volta. E assim acabou a história. Então, é mais uma prova de que quem faz, paga. Não é à toa que o pessoal fala, aqui se faz, aqui se paga, né? Se vocês gostaram da história de hoje, compartilha, me dê um like, inscrevam-se no meu canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau!